A paz do Senhor para todos. Como base para esta 15ª aula introdutória do curso de missões, vamos ler Atos capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é o mesmo Marcos que escreveu o segundo evangelho. Depois de Mateus, vemos aí o Evangelho de Marcos. Ok, eu quero apenas lembrar que Saulo, que é o mesmo Paulo, que depois o seu nome aparece como Paulo, foi mudado para Paulo. Esse Saulo, ele quando se converteu no caminho, quando ia para Damasco perseguir os crentes, aqueles seguidores de Cristo, ele esteve em Damasco, depois ele, em outro livro, em Gálatas, ele mostra que esteve também na Arábia, um tempo na Arábia, esteve em Jerusalém, ali ele esteve com Pedro e com vários outros ali, servos do Senhor. E foi para a cidade de Tarso, que na Cilícia, sua cidade natal. Ali ele ficou um tempo e Barnabé foi lá e o convidou para ir à cidade de Antioquia da Síria. Lá estava um grande avivamento e eles ficaram lá aproximadamente um ano, até que foram enviados. Ok, eu estou lembrando isso porque na aula passada eu não mencionei a palavra Arábia. Ele esteve também na Arábia antes de ser enviado para a obra missionária. Ok, então vamos aqui observar nesta 15ª aula, Paulo e os seus companheiros aí, navegando aí, eles chegaram em Perge, a principal cidade da Panfilha, na costa sul da Ásia Menor, situada a 13 quilômetros do mar. A partir de Atos 13:13, Saulo é chamado pelo seu nome gentil Paulo, que significa pequeno. Portanto, desde então, o nome gentil Paulo contribuiria para facilitar o seu trabalho entre os gentios. Isso é muito interessante para sua adaptação, sua identificação aí com os gentios, já que Deus o chamou para ele principalmente pregar para os gentios. Claro que onde ele chegava, ele dava uma certa prioridade aos israelitas, porque ele também, como descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, era ele, então ele procurava ganhar os judeus, já que ele falava a língua dos judeus também e tal, e assim os judeus conheciam as escrituras, as profecias, as promessas acerca do Messias, então já era uma ponte aí para o apóstolo falar de Jesus Cristo, o Messias. Mas quando eles rejeitavam a mensagem, então Paulo pregava aos gentios. Ok, Paulo certamente compreendeu a necessidade de adaptar-se aos costumes de povos para os quais ele teria que pregar o Evangelho de Cristo. Ele fez o que todo missionário deve fazer, isto é, identificar-se com o povo que trabalha. 1 Coríntios 9, 19 e 23. Então, para com os judeus, ele procurava aí, para conquistar os judeus, viver aí como um judeu, etc. E fazia de tudo para ganhar todos, Então, era uma estratégia e isso é interessante que o missionário tenha em mente. A comunicação do evangelho é muito difícil quando o pregador não imita Jesus. Paulo diz aí em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo desceu do céu,
e se identificou com os judeus, ele como israelita, ele viveu como israelita, falou a língua dos israelitas, vestiu a roupa dos israelitas, e isso é muito interessante, né? Então, é muito difícil quando o pregador não imita Jesus, que para se fazer compreendido e mostrar amor, identificou-se com os homens, não só se encarnando em forma humana, mas também se encarnando culturalmente, né? Ele veio para os seus era o povo judeu, por isso ele falou a língua daquele povo, vestiu-se conforme os costumes da época, comeu o que eles comiam, dormiu onde eles dormiam. Enfim, Jesus foi um judeu como todos os outros, humanamente falando. Ok, então isso aqui já é muito interessante nesta lição, né? O fato de Marcos ter retrocedido tem causado vários comentários. Porém, é bom lembrar que o retrocesso, em alguns casos, significa o reconhecimento de limitações, humildade. Assim sendo, o retrocesso, nesse caso, coopera para o bem. Romanos 8:28. Então, quem sabe, Marcos não se sentia preparado para aquela obra e retrocedeu, né? Isso é interessante, né? E a obra missionária exige bastante, não é fácil, né? E quem pensar que a obra missionária é coisa fácil, não é fácil não, né? Então ele foi humilde e retrocedeu, né? E aí vamos continuar aqui. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. É claro que aqui vamos também observar que houve aí um desacordo aí entre Barnabé e Paulo, né? Paulo não quis levar Marcos adiante, né? Como ele retrocedeu, né? Ou seja, mas na outra viagem missionária, né? Ele não quis levar Marcos, o apóstolo Paulo, e por isso houve aí uma contenda, ou seja, um desacordo, né, entre eles, mas isso contribuiu para que o grupo se separasse, né, na segunda viagem missionária, que a gente vai ver isso em outra aula, né? Paulo partiu com Silas, é claro, na segunda viagem missionária, por terra, e Barnabé partiu com Marcos para a ilha de Chipre, né, e onde ele era natural. Então a equipe se dividiu aí, e isso criou uma oportunidade para pregar o evangelho em mais lugares, né? Então a gente deve ver a coisa desse ponto de vista, não só criticar aqui um ou outro, etc., mas ver esse ponto de vista. Ok, então é um pequeno comentário aqui a respeito desse retrocesso, né? Claro que no futuro Paulo inclusive ele mandou chamar Marcos e tal, porque era útil no seu ministério, né? Ele lhe seria útil aí, e, ok, então o problema foi resolvido, é claro, bem no futuro, né? Aí, muitos anos depois. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Atos 13:14. Mas vamos parar por aqui e observar aqui, eu não quero que as aulas ultrapassem aí 12 minutos. Então eu vou falar um pouquinho mais e já vamos encerrar. Mas sobre aqui essa identificação do missionário. É muito interessante, né? Porque o missionário, ele, quando aprende missiologia,
ele aprende uma palavra chamada etnocentrismo. Etnocentrismo é você levar a sua cultura para outro lugar, você querer implantar a sua cultura ali. Os outros se submeterem a algumas coisas que naquele país as pessoas não observam. Então é muito interessante que o missionário tenha muito cuidado. Eu sei de casos de missionários, não quero mencionar aqui o país, mas uma convenção que houve lá em Maceió, uma convenção geral, eu soube de umas pessoas aí, uns obreiros de outro país, que falaram de alguns missionários que estavam no seu país, estavam patinando aí, não saíam do lugar com pouquinha gente, porque eles levaram os costumes do Brasil para aquele país. É claro, meus queridos irmãos, que aqui os bons costumes nós consideramos como doutrina de Deus, é claro, né? Eu, até hoje, minha esposa tem o cabelo longo, né? E usa roupa decente, é um exemplo. E as pessoas que vêm para a igreja olham sua vida e vê que ela anda com sinceridade, com respeito. E agora, é claro que existem algumas coisas que nós podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão das doutrinas fundamentais, cardeais, salvíficas. Mas vem uma nova convertida para a igreja com uma certa roupa. Você deve ter paciência. Ela vai aprendendo aos poucos. Não é chegar e já querer disciplinar as pessoas novas, convertidas por uma coisa e outra. Não, tenha paciência, vai ensinando, que sua esposa seja um exemplo aí, e a roupa dela vai mostrar aí como são as coisas, né? Então, pouco a pouco, vai ensinando aí com paciência e olhando aí como Jesus trabalhou, como Paulo trabalhou, etc., né? Porque trabalhar no seu país é uma coisa, mas trabalhar fora do seu país é outra coisa. Então a gente deve ter muito cuidado. Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu não estou falando aqui mal contra os bons costumes, não. Sempre nas igrejas que Deus me deu graça para dirigir, lá a gente procura observar os bons costumes, as doutrinas fundamentais e os bons costumes, graças a Deus, né? Então, me entendam bem, isso aqui se deve observar aqui essa parte aqui, que é muito interessante, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Essa mudança de nome aí de Saulo para Paulo, né? Ilustra aí essa verdade aí da identificação com o povo para o qual Deus envia o missionário para trabalhar. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.